Secretária Vanesca, primeira questão, eu quero lamentar que ainda não veio aqui, na última prestação de contas, não veio dados agora sobre as doenças sexualmente transmissíveis, números mais concretos. Só a questão do óbito, que não teve nenhum óbito infantil, mas aqueles dados para a gente debruçar sobre o avanço ou não dessas doenças ainda não foram fornecidos. Então, portanto, lamentar aqui que não tenha vindo aqui nessa prestação de contas. Parabenizar a todos pela melhoria na questão da análise das águas, uma meta de 90% e atingimento de 74%. Essa é uma demanda antiga, de aumentarmos essa vigilância por conta da água, né, ser um produto de consumo e para que deveria ter essa vigilância mais aflorada, né? Quero também parabenizar pela realização da meta atingida na questão dos partos normal. E é muito bom, parabéns por esse atingimento, 46% e atingimento de 47,93%. Na questão também de mortalidade infantil, que a meta de 15% foi atingido 15,6%. Parabenizar no quadrimestre, não houve nenhum registro de óbito. As crianças agradecem. E também a questão do serviço odontológico, com meta de 60%, o atingimento de 64%. Né? Na questão da dengue, foram colocados aqui, são 4 ciclos, 2 já realizados, e diversos serviços já na questão de preservação. Mas nós recebemos aqui uma denúncia que no bairro América está havendo lá um surto desse mosquito Aedes aegypti, para aquela população. Gostaria de saber quais são as tratativas que está fazendo com o sentido de verificar e atender lá aquela população lá do bairro América, né? Verifico também aqui que houve aqui um incremento, um superávit entre receita e despesa, um montante de 20 milhões. Isso é bom porque tem recurso suficiente para poder arcar com as demandas, né? Mas eu quero ter uma pergunta importante, principal, que é dizer o seguinte: houve aqui uma denúncia que está faltando profissionais médicos na área de neurologia, neuropediatria, geneticista e endocrinologistas no centro de especialidade médica para tratar as crianças. Eu gostaria de saber se é realmente verdade esta informação e qual a atenção que está sendo dada aí para sanar esses problemas. Obrigado pela atenção. Vereador Américo, a gente não traz o detalhamento das doenças sexualmente transmitidas porque ela não faz parte do CISPACTO. Dentro do CISPACTO, nós trouxemos sobre AIDS e sobre sífilis. Mas, se for de interesse do senhor, nós poderemos agregar às nossas apresentações um detalhamento para conhecimento. Tá? Com relação às ações de combate à dengue, o que a gente vem fazendo é focado sempre no problema. Então, como é que nós elegemos os bairros para fazer ação de intensificação? Diariamente, todos os agentes eles se dividem em equipes e eles percorrem todos os bairros da capital. Eles fazem aquele trabalho costumeiro de visitar as casas, de identificar os focos, de fazer a orientação das famílias. Porém, como nós tivemos, esse ano foi um ano de prevalência para desenvolvimento do vírus no Brasil, não é só em Aracaju, tanto é que nós temos aí no estado mais de 25 municípios com índices elevados. São Paulo passou por um surto aí com mais de 300 óbitos. E Aracaju não poderia se comportar de forma diferente. Porém, nós tivemos a preocupação de intensificarmos as nossas ações para que nós não entrássemos na estatística desses municípios, nem na estatística desses estados que tiveram surtos. As nossas intensificações elas são baseadas no nosso LIRA. O LIRA é o índice de infestação. Como é que eu calculo o LIRA? Eu calculo pelo número de focos onde eu encontro a larva. Nas visitas dos agentes, eles encontram larvas em algumas residências, alguns locais. Eles vão cadastrando essas informações e, no final do segundo mês, porque a cada 3 meses nós fazemos esse cálculo, nós identificamos pelo número de focos de larva e chegamos a um percentual que dá o valor do LIRA. Então, para que a gente intensifique as ações, a gente precisa intensificar onde existe o problema. Então, o LIRA é um índice que norteia para a gente a intensificação das ações. Então, onde é que nós estamos fazendo? Nos bairros com maiores LIRAs. Outro dado que trouxe para a gente, que fortaleceu a nossa ação pontual,
notificações de casos. Onde é que eu estou tendo mais notificações de Tem que casos? enaltecer agora. No bairro X ou Y. Então, eu vou juntar essas duas informações e vou também atuar lá. Notificação não quer dizer confirmação. Notificar é eu dizer que tem um paciente que está com um quadro assim, assim, assado, que pode ser dengue, mas pode também não ser, pode ser um quadro gripal. São muito parecidos, as viroses são muito parecidas, a sintomatologia é muito parecida. Então, o que é que a gente orienta? Teve um caso de febre, dor no corpo, notifique. Depois da notificação, nós vamos atrás para confirmar ou não, seja com exame, seja com uma anamnese, né, uma história clínica mais bem elaborada para saber se essa pessoa só tinha isso, se ela tem outras doenças também. Então, essas informações são as informações que são trazidas para a gente poder planejar onde é que nós vamos fazer a nossa intensificação. Então, todos os bairros eles têm a ação da vigilância epidemiológica, porém, a intensificação está sendo feita nos bairros onde nós tivemos o maior índice do Lira e onde nós tivemos o maior número de casos notificados. Em relação ao uso do fumacê, existem determinações, diretrizes especificadas pelo próprio Ministério da Saúde. O fumacê ele é um inseticida. Ele traz problemas para o ambiente e para as pessoas. Tanto é que lá atrás se usava muito esse inseticida que se usa hoje e por um período precisou substituir, porque houve uma certa resistência dos mosquitos. E aí, hoje a gente está usando ele de novo, né? Mas o fumacê é disponibilizado pelo Ministério. Qual é a orientação do Ministério? Casos novos e um alto índice de infestação. A gente não está deixando de fazer o fumacê. E outra, o fumacê é de governabilidade do Estado. O município tem que solicitar ao Estado o carro fumacê e informar onde é que estão tendo casos novos para que o Estado possa liberar o carro fumacê. O que é que Aracaju faz? Aracaju faz o fumacê costal. É o mesmo fumacê, porém direcionado para o local onde foi encontrado o foco. Encontrei o foco naquela casa ali. Então, eu vou fazer um raio de 300 metros e vou passar o fumacê em toda aquela região. Então, ele é muito mais específico e mais eficiente que simplesmente você passar o carro liberando o inseticida para o meio ambiente. Tá? Nós, inclusive, intensificamos as ações do fumacê no período noturno, que é o horário que o mosquito está ali mais evidente. Então, a gente faz de 17 até as 22 horas, nós estamos fazendo ações nos bairros que nós encontramos o maior número de focos, principalmente o que o pessoal visitou durante o dia, encontrou, anota, de noite a equipe vai no bairro e faz. Em relação a algumas especialidades médicas, nós temos, sim, temos falta de especialidades médicas. Nós temos endocrinologista na rede, temos. Talvez a demanda seja maior do que o que a gente tem em termos de profissionais. Mas que demanda é essa? Precisamos questionar que demanda é essa. Por exemplo, o médico do PSF ele pode encaminhar um paciente para o endocrinologista porque ele está com dúvida se coloca ou não coloca insulina no paciente. Então, veja, eu poderia, enquanto médico do PSF, resolver o problema do paciente? Poderia, mas eu não me sinto seguro. Então, eu mando esse paciente. Mas será que é uma condição sine qua non esse paciente ser visto por um endócrino? Talvez não. Então, a fila, a gente precisa analisar a fila. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um mecanismo de suporte ao médico da atenção básica para que ele possa ter a segurança de fazer e de tirar dúvida com o seu colega. Né? Porque a demanda sempre vai ser crescente. Uma outra coisa que nós vimos também que impacta muito nessa fila é o paciente que é encaminhado para o especialista. Beleza, eu sou o médico do paciente, eu estou com dúvida se eu insulinizo ou não, ou porque meu tratamento não está dando resultado, queria mudar a medicação, eu tenho dúvida, mando para o endocrinologista. Beleza, o endocrinologista olhou, orientou, mandou fazer os exames, já passou a medicação, o paciente está tomando, está estável. Será que esse paciente precisa continuar com o endocrinologista? Todo mês ele vai só para mostrar que está tudo bem. Talvez não, talvez ele poderia continuar sendo acompanhado pelo médico da saúde da família e o endocrinologista poder atender quem está na rede, que foi diagnosticado com diabetes e não conseguiu entrar porque não consegue ter vaga, porque eu tenho uma capacidade limitada para uma demanda que vai ser sempre crescente. Então, não é uma questão de botar mais médicos, é uma questão de organização do encaminhamento.
Então, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando para fazer, inclusive, teleconsultoria. Um dos projetos da gente é fazer a teleconsultoria, porque eu preciso qualificar esse encaminhamento. Até o ponto de eu esgotar isso e dizer, não, realmente é falta de profissional médico. Aí eu vou ter que correr atrás para mais um profissional. Tem situações que é falta do profissional médico, mas tem situações que é uma questão de organização, do encaminhamento. E aí é um trabalho com os profissionais mesmo. Geneticista não é uma especialidade preconizada para o município, essa é uma política estadual, tá? Nós não temos no nosso quadro esse profissional, inclusive o profissional que existia na nossa rede, que inclusive era por RPA, ele foi chamado para trabalhar num serviço lá no HU de Lagarto, que é um serviço que está sendo implantado lá. Permita-me, aqui eu tenho que fazer um registro de uma coisa boa que aconteceu. Eu acho que as coisas boas a gente tem que registrar, que foi a criação da urgência odontológica no Hospital Fernando Franco. Só quem sabe da necessidade é que sabe valorizar esse tipo de inclusão. Portanto, parabéns por essa inclusão e a população lá do Augusto Franco e todas as áreas ali agradece essa inclusão. Vereador.